Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí ao canal Escola para Operadores. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre o motor AquaPower. E nós vamos dividir esse motor em algumas partes para a gente poder falar melhor sobre ele. Então nós falaremos sobre os sistemas que existem aqui nesse motor. Sistema de alimentação diesel, sistema de alimentação de ar, sistema de lubrificação, sistema de injeção eletrônica e também falaremos sobre o arrefecimento. Então vamos dividir esse motor nessas partes para que a gente possa entender melhor o funcionamento de cada um deles. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o sistema de alimentação de diesel, certo? Eu sou o Mauro, fique comigo aí até o final desse vídeo para que a gente possa aí ver certinho qual óleo diesel a gente deve usar e tudo mais, beleza? Então bora pro vídeo. Bom pessoal, aqui a gente está numa concessionária Massey Ferguson e aqui a gente tem vários tratores. Depois eu vou mostrar em outros vídeos para vocês aí algumas novidades sobre os tratores cafieiros, os tratores novos que chegaram aí para nós. Beleza? Então, temos aqui um 6714. Ali nós temos um 7318 Dyna-Tri. A gente já viu algumas coisinhas desse trator aí nos vídeos. E aqui do nosso lado aqui, ó, a gente tem um 4408S. Ele tá até com o capô aberto aqui. E é nesse trator aqui, o 4400, que nós vamos falar sobre o sistema de injeção diesel. Correto, pessoal? O pessoal tem muita dúvida de qual óleo deve usar nesses tratores, né, com motor eletrônico e tudo mais. Então aqui a gente tem um motor AquaPower, 3 cilindros, mas isso é válido para todos os outros tratores. Beleza? Então vamos lá. Qual óleo que a gente deve usar nos motores desse trator? O S10 ou o S500? Qual que está homologado para trabalhar nesse trator? Na verdade, os dois óleos são homologados para trabalhar nesse motor eletrônico, seja ele o S500 ou o S10. Então vamos mostrar aqui, primeiramente, o que faz parte desse sistema de injeção de óleo diesel e depois nós falaremos propriamente mais sobre o óleo diesel. Então o que que a gente tem aqui que faz parte desse sistema de alimentação diesel? Então primeiramente aqui a gente tem o reservatório, certo? Esse reservatório é um reservatório, no caso desse trator, esse reservatório é um reservatório extra, opcional. O tanque dele é estrutural, então aqui primeiramente nós temos o tanque de diesel. Depois aqui nós temos uma bombinha manual, certo? É uma bomba quando a gente faz ali a troca para poder fazer o enchimento dos filtros, sangria, tudo mais. Aqui a gente tem um pré-filtro. Aqui a gente tem um filtro principal. Aqui nós temos a nossa bomba de alta pressão. E nessa bomba de alta pressão, pessoal, aqui nessa parte de trás aqui, que a gente tem uma bomba que seria a bomba de transferência desse trator, ou seja, a bomba alimentadora. Para quem conhece os tratores mais antigos, tem aquela bombinha manual, né, que fica lá do outro lado. Os tratores série 4200 com bomba alimentadora elétrica, né? Fica no próprio cabeçote do filtro. E no caso dessa bomba aqui, nós temos a bomba de alta pressão e nós temos aqui uma bomba no circuito de baixa pressão, que é a nossa bomba alimentadora, que é a nossa bomba de transferência, que é de forma mecânica o seu funcionamento. Beleza? O que mais que nós temos aqui? Depois a gente tem o nosso Common Rail, que é a nossa flauta aí, ou a nossa calha, como a gente vai encontrar em alguns manuais. Aqui, pessoal, a gente tem sensores também, sensor de pressão, sensor de temperatura,
do sistema de baixa pressão, válvula reguladora da pressão do câmara-reio, sensor que vai mostrar a pressão aqui, mas esses sensores nós veremos quando a gente for falar da parte eletrônica desse trator, beleza? Então depois do câmara-reio aqui, o que a gente tem? A gente tem esses tubos que são tubos injetores, né, que vai lá para os 3 bicos desse trator aqui. Essa bomba de alta pressão é uma bomba de 2 pistão. Então aqui está aqui os tubos, né, de cada pistãozinho dessa bomba que faz a alimentação desse circuito aqui. O que mais que nós temos aqui no sistema de alimentação? Aqui a gente tem, que faz parte do sistema de alimentação diesel, esse radiadorzinho aqui também, ó, que é um radiador do óleo diesel, que vai fazer o arrefecimento ali do óleo diesel. Beleza? Então essa é a parte estrutural do nosso sistema de alimentação diesel. Pessoal, nesses tratores da Massey, qual é o óleo que vem de fábrica? É o S500 ou o S10? Na verdade, nenhum dos dois, né? O que se vem da fábrica em todos os motores, em todos os tratores, é um óleo próprio, né? Que um óleo um pouco mais caro, um pouco não, bem mais caro, que vem no tanque desse trator, por isso que vem pouco. Às vezes a pessoa fala assim, vem só no cheiro, mas é só para fazer o funcionamento de embarque e desembarque desses tratores, que é o Rubilene, que é um óleo diferenciado aí, bem mais caro e que não compensa a gente usar no dia a dia por causa do seu alto valor. Então, qual óleo nós devemos usar nos tratores que nós temos aqui? S500 ou S10? Como eu já disse anteriormente, os dois óleos, eles estão homologados para se usar nesses tratores, tanto o S10 quanto o S500. Vamos entender então o que seria cada óleo. Então, como a gente já sabe, quando a gente pega lá a tabela periódica de química, a gente já sabe que a letra S, ela é a sigla que identifica o enxofre. Então S quer dizer enxofre. Então o óleo diesel hoje, ele é classificado pela sua quantidade de enxofre, ou seja, pela letra S. Então nós temos aí o S500 hoje no mercado. Nós tínhamos antigamente o S1800, depois o 1800 saiu aí do mercado. Em 2012 foi lançado o S50, que ficou pouco tempo no mercado, que foi só um passo para a entrada do S10. Então, quais óleos nós temos hoje? O S500 e o S10, que são aí classificados pela sua quantidade de enxofre. Ou seja, S500, 500 partículas de enxofre por milhão de partículas de combustível. E o S10, 10 partículas de enxofre por milhão de partículas de combustível. Aí vocês podem me perguntar, então qual seria o melhor óleo para se usar? Bom, pessoal, falando aí em termos de meio ambiente, o ideal seria a gente usar um óleo que teria a menor quantidade de enxofre. No caso, seria o S10. Falando sobre o sistema de lubrificação do circuito diesel, o correto seria usar aí um óleo que tem uma quantidade maior de enxofre. Então, ou seja, o S500, por ter uma quantidade maior de enxofre, ele é melhor para fazer a lubrificação de todo o sistema de injeção diesel, de todo o circuito diesel ali, todo o sistema de alimentação. O S500 ele vai ser melhor nessa questão de lubrificação do sistema. O S10, porém,
ele vai deixar menos resíduos em todo o sistema, certo? Então, por exemplo, nós temos nesse trator um sistema que está na parte interna dele, desse motor. Todos os tratores da Massey que não tem um sistema de catalisador, ele tem esse sistema de IEGR, que é um sistema de recirculação do gás de escape de forma interna, ou seja, parte do gás de escape que iria para a saída ali de descarga, ele retorna para a câmara de combustão para poder ser reutilizado. Para queimar de novo? Não, porque esse gás já está praticamente queimado, todo queimado. Mas ele é injetado dentro da câmara de combustão para poder diminuir a temperatura ali. Por quê? Porque o enxofre, ele é submetido a uma temperatura muito alta, ele cria um gás, né, chamado NOx. E esse NOx, que é óxido de nitrogênio, ele é muito nocivo, certo? Então, para se diminuir esse gás, o que foi feito? Volta parte do gás para dentro da câmara de combustão, dá uma amenizada na temperatura, então há a combustão e uma diminuição nesse gás. Então isso reduz, assim, de forma para o meio ambiente, até 70% de toda essa, digamos assim, essa poluição que ia ter, né, soltada aí na atmosfera. Isso é reduzido. Porém, quando a gente usa um óleo diesel que tem uma quantidade maior de enxofre, qual outra coisa que se cria ali? São as partículas mensuráveis, ou seja, a famosa fuligem, né? Então, quando a gente parte desse gás do escape que volta para a câmara de combustão, se ele é um gás que é proveniente de uma queima de um óleo diesel com bastante enxofre, isso pode acarretar numa carbonização maior, tanto na sede de válvula ali e tudo mais, e ao longo prazo a gente pode ter algum problema nesse sentido. Por isso que, se a gente utilizar um óleo que contém menos enxofre, ou seja, se a gente utilizar aí o S10, a gente vai ter a longo prazo, na parte mecânica, na parte estrutural do motor aqui, a gente vai ter um ganho, certo? Por quê? Porque o S10, ele praticamente quase que não tem partículas mensuráveis, e também a questão do gás ali que se cria, do NOx, e também da carbonização que é feita pelo retorno desse gás de escape para a câmara de combustão, ele é bem minimizado. Então o S10 nesse sentido é muito bom. Quando a gente usa S10, pessoal, igual eu falei para vocês ali a questão da lubrificação, é necessário que a gente utilize aí alguns aditivos para que possa se fazer essa lubrificação no circuito diesel, beleza? Então o que nós temos hoje? A gente tem N aditivos aí no mercado, né, que a gente pode usar no óleo diesel. E é importante também que, além do aditivo para fazer a lubrificação do óleo, seria interessante a gente usar um aditivo para poder minimizar a quantidade de micro-organismos que existe no óleo diesel, proveniente do biodiesel. Então hoje a gente tem uma mistura aí, depois eu preciso conferir certinho e trago para vocês. Eu não sei se está em 12 ou mais por cento a quantidade de biodiesel colocada no óleo diesel nosso. Por isso que nós temos hoje aqui, esse óleo diesel nosso é o diesel B, beleza? Então é importante a gente usar esses aditivos, tanto para a eliminação de micro-organismo, quanto também para fazer a lubrificação do óleo diesel. Na prática, o que a gente tem observado? Tratores que têm trabalhado com o S10, uma vida útil mais longa
do sistema de filtragem. Então os filtros têm durado mais, então a durabilidade dos filtros ela tem sido maior nesse sentido. Beleza, pessoal? Então aí fica a critério de vocês usar o S10 ou usar o S500. Sangria, o que nós devemos fazer? Sangria aqui do filtro, aqui ó, todos os dias pela manhã. Isso aqui, pessoal, tem muita gente que fala assim, ah, mas eu sangro o filtro todo dia e nunca sai água. Mas a intenção é não sair água mesmo. Isso daqui ele é uma coisa preventiva. Se você esperar juntar água ali para depois fazer a sangria, todo o seu sistema aí vai ter problema mais adiante, beleza? Então a sangria a gente deve fazer todos os dias através desses bujão de dreno aqui, ó. Cada pré-filtro ali, cada filtro ele tem um sistema. Então a gente deve fazer de acordo como é recomendado ali. Outra coisa, é importante a gente fazer o reabastecimento do tanque, da máquina, todo final de jornada de trabalho. Então, por exemplo, terminei a jornada de trabalho ali, é importante que eu faça o reabastecimento desse tanque. Por quê? O tanque ele tem um sistema de respiro. Por exemplo, vai saindo o óleo diesel para o tanque não criar murchar, criar aquele vácuo dentro do tanque ali, o ar vai entrando. E qual ar que entra para fazer ali o enchimento ali no lugar do óleo diesel que saiu? É o nosso ar aqui, ó, nosso ar úmido. Então, como o óleo diesel ele volta para tanque, embora tenha o nosso radiador aqui que vai minimizar a sua temperatura, o óleo ele volta numa certa temperatura para o tanque. E isso, se a gente esperar aquele vapor esfriar, o combustível esfriar, aí todo aquele vapor úmido que está ali, aquilo ali vai condensar e vai criar água. Então a água vai ser misturada ao diesel e a gente pode ter problemas aí mais pela frente. Então, correto, sempre tanque cheio e fazer a sangria. Bom, faço a sangria sempre e nunca me perguntei o porquê fazer a sangria aí. Por que eu devo fazer a sangria? Por quê? O meu diesel tem enxofre. E se eu deixo juntar água, criar água também ali no sistema diesel, esses dois elementos, enxofre e água, quando se mistura, eles geram o famoso ácido sulfúrico, que é um ácido que a gente usa ali aqui na bateria, certo? 30% do líquido da bateria é composto aí por ácido sulfúrico. Então essas duas misturas, água mais enxofre, dá origem aí ao ácido sulfúrico, que é altamente corrosivo e altamente nocivo à saúde. E às vezes as pessoas perguntam assim, ah, mas eu tenho ali uma peneira no bocal do tanque, veja, a peneira está limpa, não foi sujeira nenhuma para dentro do tanque, e os filtros estão sujos, os filtros estão tudo corroído e tudo mais, sendo que o óleo diesel é limpo. Na verdade, toda aquela sujeira que a gente encontra nos filtros, que vai fazer a obstrução dos filtros diesel, ela é proveniente dessa mistura água e enxofre, que é criado após o óleo diesel já estar dentro do nosso sistema ali. Então, por exemplo, se você conseguir diminuir esses dois fatores, usando aí um óleo com menor quantidade de enxofre e fazendo essa sangria e esse abastecimento, tirando ali a água também do óleo diesel, o nosso sistema vai trabalhar sempre limpo e com uma vida útil bem mais longa do que o normal, beleza? Então, pessoal, fica a critério de vocês qual óleo usar, S10, S500. Se for usar o S10, eu aconselho que vocês possam aí colocar aditivo para fazer lubrificação e também para fazer a diminuição desses micro-organismos que está contido ali no biodiesel, beleza? Um conselho que eu dou seria
usar sempre o S10. É bom para o nosso planeta e também é bom para a nossa máquina. Pessoal, vídeo um pouquinho longo hoje. Obrigado aí pela companhia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.